Olá, estamos de volta para dar continuidade aqui no debate com os candidatos à Prefeitura de Sertãozinho para representar Sertãozinho e Cruz das Posses. No primeiro bloco, a gente fez o sorteio, candidato perguntava para candidato e a gente fazia também o sorteio do tema. A diferença é de que nesse bloco o tema será escolhido pelo candidato de acordo com o que já foi definido na reunião que aconteceu com representantes de todos os candidatos aqui na STZ. Então, a gente segue com o sorteio de quem fará a pergunta nesse segundo bloco. Candidato Ederli pergunta para doutor Claudinei. Ok? Aí o senhor escolhe, então, um tema dentro do que foi acordado na reunião. Vamos colocar cronômetro na tela, por gentileza. 1 minuto para pergunta, 2 para resposta, 1 para réplica e 1 para atleta. Situação, o campo que nós vamos escolher para perguntar ao advogado Claudinei Luiz é o campo da moradia. Como a gente tem muita experiência no PT sobre moradia popular, através de várias maneiras, vários fundos nacionais de habitação, e Sertãozinho não tem o fundo municipal de habitação, eu lhe pergunto, qual seriam as políticas públicas sobre a ótica da moradia, que nós temos um déficit habitacional de 10 mil unidades na cidade, e também que dentro da moradia, como seria a situação das regras da planta de valores do IPTU em Sertãozinho. Só um instantinho, então, para a gente conseguir zerar o cronômetro novamente. Candidato Dr. Claudinei é quem vai responder. Ok. Respondendo ao candidato Ederli, nós temos um problema muito sério em Sertãozinho. Nós vemos que essa polarização, que está há praticamente 30 anos aqui, de famílias que se alternam no poder e hoje estão todas juntas no mesmo objetivo de continuar com o poder, nós temos dos dois lados os grandes, maiores loteadores de terra do município de Sertãozinho. Então, respondendo a sua última pergunta com relação ao IPTU, nós vamos implantar em Sertãozinho o IPTU progressivo, para que não haja mais especulação imobiliária no município. Eu gostaria que outro candidato respondesse sobre o IPTU progressivo, se ele teria coragem de implantar esse sistema de cobrança de IPTU. Esse Fundo Municipal de Moradia realmente não existe em Sertãozinho, é uma vergonha. Nos últimos 20 anos eles não construíram uma casa em Sertãozinho. Casas que foram feitas com verba de governo federal. A pessoa, para construir uma casa em Sertãozinho, o trabalhador, ele fica na mão dos poderosos loteadores de terra, para comprar um terreno em um valor muito superior ao que tem na região. Aí ele tem que fazer um financiamento na Caixa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, entre outros projetos, para construir uma casa de 50 metros quadrados aqui, por conta de não haver terrenos para comprar, e mais terrenos que poderiam ser adquiridos através de sistemas de moradia do governo federal, governo estadual. Ah, mas o governo estadual acabou com o CDHU também, né? O Dória acabou com o CDHU. Então, em Sertãozinho, nós ficamos presos ainda. Quem não tem sua moradia, trabalhador, você tem que comprar um terreno dos poderosos daqui de Sertãozinho, né? Que não instituem o IPTU progressivo, aumentando a especulação imobiliária. Nós vamos acabar com isso, porque só o IPTU progressivo hoje é uma das saídas que nós entendemos viável para que eles não façam como estão fazendo e fazem há anos. Vamos mudar isso. PSL 17 neles. Vem para o PSL. Ok. Só um momento. 1 minuto, então, para a réplica. Nós ficamos, senhores e senhoras, nós ficamos à vontade para falar de moradia popular por causa do histórico de formação das bases do nosso partido. Mas indo para Sertãozinho, vamos no primeiro ponto. IPTU progressivo é uma política instituída pelo PT nacional nas campanhas nos municípios. E ainda mais, toda vez o PT é inovador. Nós não vamos só de IPTU progressivo, nós vamos de IPTU regressivo também, que é aquela pessoa que só tem a sua própria moradia, ela tem a árvore plantada na sua casa, ela preenche todos os requisitos de coleta de lixo, de reciclável, também tem o IPTU progressivo.
regressivo. Agora, o progressivo, exatamente, nós precisamos ver até como é que funciona esses loteamentos, porque os loteamentos estão todos iluminados e quem está pagando a conta se não tem uma residência? Obviamente que vem na contribuição também da nossa conta, que nós temos o relógio lá, o marcador. Política... Ok, candidato, muito obrigada. 1 minuto para a tréplica. Candidato Claudinei. Só um instantinho. Ok? Está no nosso plano de governo, inclusive, o IPTU progressivo e o IPTU verde também, para permeabilização de solo, etc. E digo mais, acrescentando na minha fala, o IPTU também é cobrado de Sertãozinho, candidato Ederli, de comprar um loteamento, um lote, sem que ainda haja infraestrutura, rua, pavimentação, galeria de esgoto, iluminação pública, e o cidadão, o trabalhador, pague IPTU, sem ter os benefícios que a lei do IPTU prevê para essa cobrança. Sertãozinho é um absurdo, é um absurdo. Por isso vamos instituir, primeiro, o IPTU progressivo e depois para as pessoas que tenham uma área verde maior especificada, um plantio de grama na sua calçada também para permeabilização do solo. Nós vamos implantar o IPTU verde. Então são propostas viáveis, efetivas, que há 20 anos eles não fazem Sertãozinho. Preferiram cercar a cidade e deixar na mão dos grandes loteadores de terra, dos dois lados dessa política, para continuar fazendo o que estão fazendo. Chega, vamos dar um basta nisso, vamos renovar. Ok, obrigada, candidato. Agora a gente faz o sorteio de quem pergunta nessa sequência. Candidato Niltinho, pergunta para doutor Wilsinho, do PSDB, porém, a gente tem aqui o púlpito vazio porque ele optou por não participar do debate. O representante do candidato esteve aqui, assinou a ata, concordou com as definições, mas o candidato não compareceu. Então, a gente faz um outro sorteio e o senhor pergunta para o candidato Ederli. Pode escolher o tema dentro do que foi acordado, ok? 1 minuto para a pergunta. Candidato Ederli, eu queria fazer essa pergunta justamente para o doutor Wilson, que foi sorteado, mas ele não está aqui para responder, lamentável, né? Mas eu queria te perguntar, saber o que o doutor, que não está aqui, por que é que ele não trabalhou como médico junto ao governador do estado de São Paulo, não lutou para essa reforma da Santa Casa, que é a área dele, é a área da saúde, né? E tem mais, no momento da pandemia em que nós tivemos várias lojas fechadas, o nosso comércio principalmente que sofreu, principalmente em Sertãozinho, muita gente desempregada, não houve uma participação ativa, ele como líder do PSDB, do 45 em Sertãozinho. Então eu queria perguntar para você, na área da saúde, qual que é o seu plano de governo? Ok. Vamos lá, agora 2 minutos para a resposta. Senhoras e senhores, sobre saúde e sobre o governo estadual, sobre quem não está presente, eu vou deixar de lado porque aqui nós vamos focar na saúde pública do município que a gente está ouvindo da população. Nossa proposta inicial já é aumentar, estender o horário de atendimento da UBS, de pelo menos 3 ou 4 UBS equidistantes da UPA, e equipar elas também para fazer atendimentos mais especializados. E por que essa pauta? Essa pauta é um pedido da população, não é a proposta de governo da Ederli, é uma proposta de governo construída dentro da coligação, ouvida a população. E o que a gente já sabe, que tem que se criar um hospital municipal. Por quê? Porque é inviável se manter dentro de uma logística, estacionamento, senão nós vamos cair na falta de planejamento que tem em outras cidades da região, inclusive Ribeirão Preto, que se você ampliar a Santa Casa, fazer andar e as coisas mais, colocar, centralizar tudo lá, daqui a pouco as casas do lado, elas terão que virar estacionamento. E a gente já sabe o que a gente vive aí em outros centros urbanos. Então, vamos de hospital municipal, vamos de ampliação de horário de atendimento, vamos criar centros de referências para o idoso, para a criança, para o adolescente, para as mulheres e também das políticas de minorias. Além disso, melhorar o sistema de informatização
da saúde pública, unificar cadastro de saúde e educação para você ter um controle, um programa de saúde familiar, um programa de convênio através de cooperação técnica com hospitais especializados, onde você possa fazer consultas online, para a gente modernizar e atender as pessoas da periferia que estão necessitando, além do mais de construir um posto de saúde na Coabinha de Cruz das Poças. Muito obrigada, candidato. Agora 1 minuto para a réplica. Muito bem, Ederli. Já está na Câmara um projeto de lei. Eu e o prefeito Zezinho Gimenez conseguimos economizar nessa administração 30 milhões de reais. Desses 30 milhões, nós encaminhamos 15 milhões já para a Câmara para fazer a nossa reforma da Santa Casa. Com isso, nós pretendemos de elevar de 10 leitos para 30 leitos municipal e ainda fazer um ambulatório oncológico aqui na nossa Santa Casa, para que o cidadão, a cidadã sertanezina e cruzpocense não precise mais ir para Ribeirão Preto e também para Barretos. Nós vamos fazer também a segunda UPA lá na região do Jardim Alvorada. Já está separado 4 milhões de reais desse governo para a gente fazer a segunda UPA lá no Jardim Helena, ali encostado no Jardim Alvorada, uma UPA 24 horas. E a região que não tiver UPA, por exemplo, a Coab 3, nós vamos estender o horário de 17 horas até as 23 horas. Muito obrigada. O senhor tem direito à tréplica, só 1 minutinho para a gente zerar ali o cronômetro. Ok. Ok, pode começar. Senhoras e senhores, o mesmo discurso de 4 em 4 anos. Está no poder público, no exercício de mandato, não estendeu o horário, aí a sociedade pede, a gente coloca no plano de governo, aí o candidato vem falar que vai fazer agora. Por que está sobrando dinheiro? Por que não ampliou o atendimento nem na época de pandemia? É uma desvalorização com a comunidade sertanezina, esse tipo de argumento, e nós temos que combater isso efetivamente nas urnas no próximo dia 15, votando no candidato da renovação verdadeira para Sertãozinho, que é Ederli Batista. Precisamos ainda, além de ter esse olhar clínico para a população, não só na época de período eleitoral, querer alterar o quadro. E economizou por quê? Economizou porque não só tirou da saúde, tirou dos servidores públicos, tirou do Conserta, que não fez o convênio adequado para o pessoal que trata da reciclagem de lixo e também é área de saúde pública. Então, vocês estão devendo e a sociedade tem que cobrar a conta no dia 15. Obrigada, candidato. Estão dando aqui a sequência. Não, já fechou. Aqui era para o doutor Wilsinho fazer a pergunta, né? Mas ele não está presente no debate. Eu vou sortear, então, doutor Claudinei. Pergunta para o candidato Niltinho. Ok, pode escolher o tema. Valendo. Candidato Niltinho, gostaria de saber o senhor que está aí há 4 anos na atual administração, né? E são 2 perguntas na realidade. A primeira, o que o senhor vai fazer com relação aos professores contratados e aos estatutos dos professores, que até hoje não saiu. Além disso, o que o senhor me diz da Lei 13.935 de 2019, que dá prazo de vigência de 1 ano, que vence agora em dezembro, para que sejam instaladas nas escolas serviços multiprofissionais? Só 1 minuto. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, mais uma vez, Claudinei. É importante a sua pergunta. Nós vamos continuar trabalhando com os nossos servidores públicos, nossos professores da rede municipal. Nós temos 46 estabelecimentos de ensino em Sertãozinho e funcionários públicos concursados e também contratados. Dentro da lei, dentro da vigência da lei, nós vamos manter os nossos contratos, onde preconiza essa continuidade desse contrato. Além disso, nós vamos fazer, já foi licitado, já tem a empresa, nós vamos fazer o centro de capacitação dos nossos professores, anexo ali à nossa Secretaria da Educação. Nós iniciamos, eu e o prefeito Zezinho Gimenez, nós iniciamos a climatização nas escolas municipais e nós vamos dar continuidade no governo do Niltinho e do seu Toninho Toniello
e terminar toda essa climatização. Sertãozinho é uma cidade quente, as crianças precisam, é necessária e precisa dessa tranquilidade. E nós vamos continuar trabalhando e aos nossos professores nós também vamos implantar o nosso Estatuto dos Servidores, que também já foi licitado, e o plano de cargos, né, o plano de carreira dos servidores, que na verdade é o Estatuto do Magistério, que é um anseio antigo dessa classe, que merece, nós vamos fazer, está no nosso plano de governo, já tem a empresa e está licitada, o dinheiro está separado. E nós vamos continuar trabalhando junto com os nossos professores, porque a nossa educação é a mais premiada. Sertãozinho venceu Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Língua Portuguesa, os nossos professores são os melhores do estado de São Paulo e nós vamos continuar investindo em educação. Obrigada, candidato Niltinho. Agora o candidato Claudinei tem 1 minuto para a réplica. Ok. Pode falar. Aí começa a rodar. Com todo respeito ao nobre candidato Niltinho, nós vemos aí que ele se perdeu um pouco na resposta, porque ele falou de Estatuto do Servidor, eu falei de Estatuto dos Professores, tá? Primeira coisa. E o Estatuto dos Professores tem uma empresa que está fazendo, mas os professores não vão ser ouvidos? Estranho, né, professor? Professor contratado, não ouvi responder. Eu, como advogado trabalhista, posso garantir a vocês, nós vamos ampliar os direitos dos professores contratados. Isso está acordado por escrito com vocês, me comprometi a isso. E outro detalhe, né? Como que nós vamos acreditar que agora fazer um centro de valorização, se ficar aí 4 anos agora vem, agora ano de campanha, tudo é fácil, né? Era bom se tivesse eleição a cada ano, porque tudo se resolve em ano de eleição no município de Sertãozinho. Então, professor, veja bem isso. E as equipes multiprofissionais que ele não citou são de psicólogos e assistentes sociais na escola. É lei, tem que implementar até dezembro desse ano. Obrigada, candidato. Agora, Niltinho tem direito a 1 minuto para réplica. Doutor Claudinei, o senhor está desinformado. Nós temos o nosso centro de psicologia que funciona lá no Alto Ginásio, onde nós temos psicopedagogo, nós temos psicólogo, nós temos todo o aparato para as crianças que têm necessidades especiais. Isso existe e isso está em lei e nós estamos cumprindo. Outra coisa que é importante falar, o Estatuto do Magistério já está licitado. Se você procurar o número da licitação e o valor que vai ser gasto, já está na nossa lei de transparência. Então não é promessa de governo. A empresa que vai fazer o centro de capacitação dos professores também já está contratada. Então não há aqui o que falar em promessa, já é uma realidade. Isso vai acontecer, vai ter início ainda esse ano. Então o senhor acho que está mal informado. Está lá, o senhor é advogado, o senhor sabe como buscar essas informações e é importante o senhor saber que nós temos esse serviço e tudo isso vai acontecer no município de Sertãozinho. Ok, muito obrigada, candidato Niltinho, a todos aqui presentes. Nós vamos fazer mais uma pausa, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade nesse debate que é tão importante no processo eleitoral aqui da cidade de Sertãozinho, especialmente nesse momento aí que já vem para a reta final das campanhas. Até já!